Bom dia a todos, amados irmãos e irmãs. Nesta sexta-feira queremos nos colocar na presença do Senhor para termos o nosso momento com Ele de escuta da Sua Palavra. O Evangelho de hoje é o de Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 43, aí faz um pulo, de 45 a 46. Então, temos aí esse capítulo 21 de Mateus a partir do 33. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram ao outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com estes vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo da multidão, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acredito que seja bastante conhecida de nós a parábola dos vinhateiros homicidas. Pois bem, como toda parábola, nós temos aqui diferentes pontos de ligação com realidades concretas da doutrina, enfim, por exemplo, a alusão à volta do dono, nos remete justamente a um ponto final na maldade, justamente isso nos faz pensar, alude ao juízo final, Todo o mal que se possa fazer, se faz nesse tempo, E se colhe depois, logicamente, na eternidade, no inferno. Mas então, depois não será mais possível. Então,
a volta do Filho do Homem, ou seja, nos convida a pensar no juízo final dessa maneira. Mas aqui eu gostaria de colocar 2 pontos, não necessariamente dessa leitura de aplicação dos elementos da parábola aos pontos concretos da doutrina, mas como que leituras que podem nos contribuir para a nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, traçar um paralelo entre as atitudes, motivações dos vinhateiros, né, que nos falam, sei lá, de ganância, de uma apropriação indevida daquilo que não é seu, que nos falam, e aqui pensemos na apropriação que fazemos indevida da nossa própria vida quando ela não se torna dom, né? Quando nós colocamos a nossa vida, o nosso corpo e os nossos dons a serviço do pecado, né? Então é indevido porque foi dado por Deus para que pudesse chegar a uma plenitude, e aqui nós, né, depreciamos os dons de Deus. Enfim, então, de ganância, essas atitudes com as suas motivações e com as suas manifestações, né? Então, traçarmos um paralelo entre estes e as atitudes do proprietário de Deus, né? O que Deus faz? Bondosamente, gratuitamente, Ele constrói a vinha, Ele coloca as condições, Ele planta. Bondosamente, Ele envia seus empregados para pedir os frutos, que seriam como que, vamos dizer assim, o remédio à condição e à necessidade de dar frutos, seria, ou seja, de passar os frutos como parte do pagamento para o proprietário, seria a condição e o remédio para os pecados e as fraquezas, essas de que falávamos dos vinhateiros. Então, é bondade de Deus que queira os frutos que são devidos e que são o testemunho justamente da sua bondade, da sua generosidade em nós e para conosco. É bondade de Deus também em enviar seu Filho e permitir que ele morra. E aqui nós vemos então qual é o modus operandi, vamos dizer assim, ou seja, a forma como Deus age. Bondade, misericórdia, dom total e perfeito de si. Nosso Senhor, eu já tenho dito isso tantas vezes, né? Deus não sabe não ser total nas suas atitudes, não sabe não ser generoso. Então, Deus se dá a todo, em tudo, de todas as formas. E se nós não consideramos esse modus operandi de Deus, né, em nos amar, com a sua providência nos conduzir, mesmo quando permite a cruz, né, porque a cruz também é uma manifestação dessa bondade, é uma manifestação da sua misericórdia e do seu amor, né, não é só dor, né, a dor vai passar sempre, de uma forma ou de outra sempre vai passar. Então, nós precisamos olhar com frequência, com atenção, para a forma como Deus age, para compreendermos essa lógica do dom, para acolhermos, né? E como que, como filhos pequenininhos que imitam os pais, nós procurarmos imitar aos pouquinhos este mesmo modo de proceder. O segundo ponto, nós ouvimos no final que Jesus dizia que o reino de Deus seria tirado daqueles que aqui no caso Jesus estava falando dos fariseus, dos sacerdotes, né? Seria tirado deles e dado a um povo que daria frutos, né? Aqui nós sabemos é a igreja, né? E será que hoje Nosso Senhor talvez não diria a mesma coisa para nós ou para alguns de nós? Dizendo que nós, que somos homens e mulheres de igreja, será que nós temos feito frutificar o reino de Deus? Lembremos que um reino é uma extensão, vamos dizer assim, de terra que tem a sua comunhão de tradições, de cultura, de valores, de língua e assim por diante, né?
onde é que está essa comunhão deste reino ao qual pertencemos desde o nosso batismo e que não se reduz a esta vida, mas o reino de Deus é o reino dos céus, que se manifesta aqui justamente naqueles que pertencem, que estão em comunhão. Nós falamos a língua de Nosso Senhor, que é o amor, a caridade, o perdão, a misericórdia. Nós trazemos os valores de Nosso Senhor, que são os valores do Evangelho. Nós trazemos as tradições, a doutrina, enfim, as coisas de Nosso Senhor, ou achamos que pertencemos a esse reino, mas no final das contas a nossa vida testemunha uma outra bandeira, né? Outros valores, outras lutas, né? Outras guerras, né? Sei lá, as guerras por patrimônios, por benesses, por comodidades, por bem-estares e não pelo caminho da cruz e da salvação. Então, pensemos, porque isso é muito sério, né? Pode ser que a gente enrole por um bom tempo, não pertencendo de fato ao reino de Deus, mas mais cedo ou mais tarde isso vem à tona, né? E pode ser no final, né? No nosso juízo particular, pode ser em algum outro momento, por alguma outra circunstância, mas uma vida que não se assemelhe àquela daqueles que buscam a Deus na totalidade, na generosidade, ela vai fazendo com que o reino de Deus se afaste de nós. Então, não deixemos que isso aconteça de forma nenhuma. Sejamos firmes e fiéis nas nossas lutas, nos nossos combates, na certeza de que o Senhor nunca nos abandona. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rezemos, amados irmãos e irmãs, pelos nossos irmãos que hoje estão de aniversário, pelos nossos paroquianos, enfim, aqueles que nos acompanham, que celebram esse dom precioso de Deus, que é a vossa vida. E celebremos também na alegria da comunhão que nos une e do amor de Deus que nos une também, lógico, o dom da vida matrimonial dos nossos irmãos e irmãs que casaram e que são chamados a viver a medida do amor de Cristo como família e a testemunhar então esse mesmo amor através da vida de família para os seus conhecidos, amigos, familiares e assim por diante, a espalharem esse amor pela vida de família. Que Deus os sustente com a sua graça, lhes dê a graça de uma verdadeira e profunda conversão para que possam dar os frutos que Deus quer e espera de cada um de vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos vós, de modo especial os aniversariantes, sobre vossos lares, vossas famílias, vossos trabalhos, atividades, desça e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso pela intercessão de Nossa Senhora, nossa boa mãe, de São José, seu esposo, e de São Pedro. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem com Deus.